Então, podia ser que aquele alimento tivesse envenenado, tivesse com alguma coisa e o rei ia acabar morrendo. Mas Neemias, o primeiro desafio de Neemias foi aceitar esse trabalho, foi trabalhar com fidelidade no rei. Só que para poder chegar ao rei tinha que estar com alegria, porque já pensou se Neemias chegasse até o rei triste, cabisbaixo? O rei ia pensar que Neemias estava doente por conta do alimento, por conta de alguma coisa. Então, aquele servo já não servia para o rei. Só que quando Neemias orou e chegou até a presença do rei, ele chegou triste. O rei, conhecendo Neemias do jeito que conhecia, ele logo perguntou: por que tu está triste? Você está doente? Aí é onde entra os pequenos detalhes que faz grande diferença. Neemias, no seu coração, deve ter pensado: este é o momento a qual eu orei por todos esses dias. Eu vou orar ao meu Senhor rapidamente, vou fazer uma oração na minha mente e eu vou falar para o rei a minha necessidade. Ele orou e em seguida, sem muitas palavras, sem muitas coisas, ele foi direto no ponto certo. Olha, rei, a cidade dos meus pais foram destruída. O meu povo está vivendo uma assolação terrível. Eu preciso que o Senhor me libere. Eu preciso que o Senhor me dê uma carta. Eu preciso de madeiras. Eu preciso de coisas para poder concluir uma grande obra que Deus colocou na minha vida. E o incrível disso tudo é que o rei, além de atender o pedido de Neemias, ele deu uma carta, entregou a ele uma autoridade. Ele estava deixando o palácio onde ele era copeiro para poder ir reedificar uma cidade. Só que para poder reconstruir, reedificar essa cidade, ele precisava de quê? Ele precisava de papéis, ele precisava de algo que comprovasse que ele estava legal, que ele estava entrando para fazer um trabalho legal. Então o rei deu cartas para ele poder sair de um território para o outro e deu outra carta para o rei para poder falar: ó, eu estou aqui e estou trabalhando a favor do meu rei. O meu rei sabe que eu estou aqui. Só que ele chegou com uma autoridade maior. Ele chegou lá naquela cidade como governador. E o incrível dessa história é que quando ele chega na cidade, ele não chega se alarmando. A palavra do Senhor vai chegar que ele chegou, ele descansou, ele foi recebido. E naquela noite, naquela madrugada, ele levantou e ele foi conhecer o território aonde ele ia trabalhar. Aí ele viu realmente o que aquela cidade precisava. Depois de ter visto a cidade, o que aconteceu? Ele reuniu o povo, os magistrados, todas as pessoas importantes daquele lugar, fez uma reunião para poder concluir algo que estava no seu coração. Ele fez um planejamento de trabalho, ele planejou o que ele ia fazer. Então, chamando aquele povo, ele estava com a direção de Deus, com uma autoridade a qual o rei tinha dado para ele de governador. Como ele falava bem, com poucas palavras, ele conseguiu motivar aquele povo, organizar aquele povo, cada um na sua função. Olha, você vai reconstruir o muro, você vai tampar as brechas aqui, você vai fechar as portas aqui, você vai pintar aqui, você vai reconstruir aqui. Cada um no seu lugar. O que eu quero dizer com a igreja? Nós estamos vivendo momentos difíceis, momentos aonde, se a gente não falar com Deus, a gente não tiver uma legalidade, não só espiritual, como uma legalidade no mundo de hoje, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Se a gente não sentar, tá entendendo? Se a gente não se reunir como nós estamos se reunindo agora, não tiver uma direção, não tiver, como que eu vou dizer, uma motivação, a gente vai parar. A igreja precisa se organizar. Nós precisamos se organizar. Não podemos fazer as coisas de qualquer jeito. Meditando nesse livro, eu aprendi algo que eu vou trazer por todos os dias da minha vida. Que só pode concluir, só pode trabalhar a favor do reino
características de Deus. Mas, missionárias, quais são essas características? Que características são essas? São as características que o reino pede. Uma vida de santidade, uma vida de oração, uma vida de honestidade. É isso que precisamos. Quando Neemias foi até a Deus, se percebemos a oração, se vocês ficarem atentos na oração de Neemias, você vai entender: Deus, eu sei quem tu és. Na oração ele dizia a todo momento: eu sei que o Senhor zela pela sua palavra, eu sei quem o Senhor é. Então, quando Neemias foi levar a motivação àquele povo, foi levar a palavra àquele povo, ele estava dizendo para o povo assim: eu estou aqui como governador, porque o rei me capacitou governador, mas quem está no controle dessa grande obra é Deus. Então não temas, a gente vai vencer. Mesmo dentro de um preparo, que Neemias estava preparado. Quem concorda comigo que Neemias estava preparado? Ele ia sofrer oposições. A primeira oposição que Neemias sofreu foi estar diante do rei, alimentando o rei. A segunda oposição que Neemias sofreu, qual foi? Foi chegar até o rei para poder pedir essa carta. Ele teve que orar, ele teve que pedir para o rei essa carta para poder fazer as coisas certas, para fazer tudo correto. E a terceira oposição que eu vejo na vida de Neemias não é a carta mais, não é mais o alimento que ele tem que levar, é o que ele ia enfrentar dali para frente. Ele ia enfrentar pessoas desmotivadas, ele ia enfrentar homens que eram inimigos de Deus, ele ia enfrentar pessoas que não estavam com o mesmo pensamento. Só que a palavra vai dizer, se a gente for olhar detalhadamente, que ele era um homem organizado. Ele sendo organizado, ele já estava preparado para determinadas situações que ele ia sofrer. E muitas vezes nós dizemos que estamos preparados para isso, para aquilo, mas quando vem uma dificuldade maior, que vem uma situação maior, ali nós paramos, se acovardamos, se entristecemos, deixamos de concluir a obra. Neemias não, Neemias estava preparado, Neemias tinha foco. Neemias ele não ficou pensando o que ele deveria fazer diante de uma situação. Para cada situação que Neemias ia viver, na época da restauração do muro, no tempo que ele estava restaurando o muro, Neemias tinha não um segundo plano, mas ele tinha Deus que dava discernimento, dava sabedoria para que ele não parasse a obra. E a obra, para não parar, ela tem que ter foco. A gente só não vai parar nessa grande obra que o Senhor colocou nas nossas mãos se a gente tiver foco. Qual é o foco? É você estar certo que o que você está fazendo foi um propósito grande que Deus colocou nas tuas mãos. Não importa se é ministrar, não importa se é louvar, não importa se é trabalhar com moradores de rua, não importa se é limpar a igreja, não importa. Porque tudo que Deus coloca para você fazer, tudo que Deus capacita para você fazer é uma grande obra. Porque essa obra não está envolvendo só você, essa obra está envolvendo pessoas que estão sofrendo, pessoas que estão com a sua muralha com brecha, pessoas que estão precisando de um cuidado. E nós como obreiros, nós temos a obrigação de estar preparado. E ninguém vai se preparar se não ler, ninguém vai se preparar se não orar, ninguém vai se preparar se não participar do discipulado, da mentoria. Confesso a você, como foi falado no começo, o pastor falou, que eu estou nervosa. É a primeira vez que eu estou fazendo esse trabalho. Mas hoje mesmo, conversando com o nosso pastor, eu falei para ele, hoje eu preciso muito da tua ajuda, mas eu vou me esforçar o máximo, eu vou me preparar para que da próxima vez que eu tiver que fazer esse trabalho, o Senhor não precise mais deixar de fazer outras coisas para poder estar comigo. E o que eu estou fazendo aqui hoje é para que vocês tenham consciência que amanhã um de vocês vai estar aqui. E para isso é necessário se preparar. Para isso é necessário fechar as brechas. E para poder fechar essa brecha, você
nós temos que estar dentro da palavra, nós temos que estar dentro da vontade de Deus, como Neemias esteve. Porque quando Neemias chegou até a Deus, ele chegou a Deus com uma vida restaurada, ele não chegou até a Deus com brechas na sua vida, ele não chegou machucado, ele não chegou ferido. Ele chegou o quê? Temente. Ele chegou o quê? Adorando. Ele chegou falando que Deus era grande, que Deus era poderoso. Neemias, quando chegou diante de Deus, ele falou: Senhor, eu sou Neemias, o Senhor me conhece. O Senhor sabe que eu tenho legalidade no mundo espiritual para falar para o Senhor. Assim como o Senhor foi no passado, seja hoje comigo. Então nós precisamos estar dentro da vontade de Deus, no centro da vontade de Deus. As muralhas foram edificadas, as muralhas foram fechadas brecha, os portões foram reconstruídos. Mas diante de tudo isso que foi passado, teve muitas intrigas maldosas, muitas. Chegaram até Neemias e ofenderam Neemias, maltrataram Neemias. Os inimigos de Neemias, eles queriam parar uma obra. Só que Neemias não estava distraído, preocupado com outras coisas. Neemias estava focado na obra de Deus. As intrigas maldosas que as pessoas fazem quando estamos determinados a concluir, nada mais é do que a armadilha do adversário para que você pare a obra do Senhor, para que a obra do Senhor não seja concluída. O que eu penso, às vezes a gente, quando vai pensar em Neemias, nessas muralhas, a gente vai ver muralhas, a gente vai ver uma cidade destruída, a gente na nossa mente imagina muitas coisas, mas pense nós encontrando uma pessoa, um exemplo, uma pessoa que está em uma situação difícil, em uma situação de vício, uma situação de separação, uma situação onde a vida está completamente destruída. Parece que a pessoa passou ali pelo inferno, pelo fogo do inferno, saiu queimando tudo, destruindo tudo. Quando essa pessoa vem até você, que você pergunta para essa pessoa, fala assim: o que está acontecendo? Essa pessoa pode responder como o amigo, o irmão de Neemias respondeu: está tudo destruído, está tudo acabado e eu preciso que a minha cidade seja edificada. Para você edificar essa cidade, você tem que estar bem. Pense que você é Neemias, que ainda que nessa cidade que Deus colocou no teu caminho, esteja mal-humorado, triste, esteja te machucando, esteja te maltratando, esteja querendo tirar você do foco, você tem que entender que essa cidade precisa ser edificada. Missionário, explica melhor. Eu quero dizer que mesmo que a vida que você está trabalhando para que seja restaurada, fale para você: eu não quero mais, pode parar. Mesmo que essa vida chegar até você e falar: não vamos orar não, vamos fazer outra coisa. Ainda que essa vida chegar até você e falar assim: desiste de mim. Pensa que é Sambalate e seus companheiros. Pense nisso. Ainda que a pessoa não quiser, continue orando. Senhor, o Senhor me deu autoridade e legalidade no mundo espiritual e no mundo material para me concluir essa obra. Pai, ainda que tenha brecha nessa vida, eu não vou desistir, porque Neemias não desistiu da cidade de Jerusalém. Ainda que as portas estejam queimadas, eu também não vou desistir. Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia no livro de Tessalonicenses. Tessalonicenses, capítulo 5, 23. Quem encontrou? Amém. Amém? Pastora, a senhora pode estar lendo? Sim.
E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Deus nos colocamos para poder viver essa grande obra, a gente tem que estar preparado. Foi falado ali através da pastora, que está no livro de Tessalonicenses, capítulo 5, 23, da alma, do corpo e do espírito. A nossa alma tem que estar sarada para poder enfrentar o nosso inimigo. O nosso espírito tem que estar em Deus para poder a gente vencer. O nosso corpo tem que estar bem para a gente poder vencer uma grande guerra. Não podemos ir para a guerra, não podemos edificar se nós não estivermos edificados. Entre nós tem alguma pessoa que está com brecha? Entre nós tem alguma pessoa que está com as portas queimadas? Eu acredito que não. Porque quando Neemias chamou o povo para poder trabalhar com ele, ele chamou um povo que tinha o mesmo desejo de Neemias, que tinha o mesmo coração de Neemias. Ele queria mudar aquela cidade, ele queria tirar a vergonha, tirar a tristeza daquela cidade. Eles queriam tirar o opróbrio daquela cidade. E para que a gente possa tirar a vergonha, é necessário a gente falar com Deus, buscar legalidade, arregaçar as mangas, que é o agir, e colocar a obra para frente. O interessante é que, mesmo diante de todas as dificuldades que aconteceram para a obra que Neemias estava fazendo, em poucos dias a obra foi concluída. Não durou muito. Você percebe que quando a pessoa tem foco, tem desejo e tem Deus no coração, a obra não para. Quando tem um povo que ouve a voz do seu líder, a obra não para. Se a gente parar para pensar e para analisar, aqui no livro de Neemias é falado de Moisés. O povo passou 40 anos no deserto por não querer ouvir a voz do seu líder, por questionar o seu líder, por achar que tudo estava ruim. Uma obra que poderia ser concluída em 40 dias, uma obra que poderia ser concluída até em 4 anos. Isso em 4 anos, se ele tivesse dado ouvido a algumas coisinhas, mas tivesse superado. Mas não. A obra que Deus tinha para o povo de Israel na travessia do deserto era uma obra rápida. E o povo, por conta da desobediência, por conta de contra a visão do líder, demorou 40 anos. E Neemias não tinha uma liderança maior e nem menor do que a de Moisés, porém o povo que estava com Neemias é uma pessoa que entendeu a visão, era uma pessoa que foi motivado a caminhar rápido. Hoje eu pergunto para vocês, será que estamos na mesma visão que o nosso líder? Será que a igreja hoje está na mesma visão da liderança? Porque todos nós sabemos que a liderança foi constituída por Deus. E se essa liderança foi constituída por Deus, essa liderança tem a responsabilidade de colocar um povo para concluir uma grande obra. Foi o que aconteceu com Neemias. Havia algo importante. Havia um algo importante. Era unir, era ter ajuntamento, era todos enxergar que aquele muro, que aquelas muralhas precisavam ser restauradas e essa obra ser concluída.
Hoje nós estamos aqui. O nosso objetivo, o objetivo do nosso pastor, o objetivo da nossa pastora é o quê? É que nós saia para fora do templo para reconstruir lares. Por isso tem luz no lar. Para isso tem a MAVE, que é o nosso projeto social, que todos aqui conhecem. Hoje nós estamos se preparando para isso. Hoje nós estamos sendo motivados para isso. Não há outro objetivo, não há outro. Não, a visão é essa: é restaurar. A visão é amar, é cuidar, é tratar, é sarar. Para quê? Para a gente gerar um povo sadio, um povo sarado. Isso não está na mão só do nosso pastor, está nas nossas mãos, porque se fosse para andar sozinho, Neemias não precisava juntar o povo da cidade para reconstruir um muro. E se fosse para andar sozinho, o pastor não ia, tomar uma responsabilidade que foi cuidar de nós para ficar só nisso. Nós não estamos aqui só para ficar sentado ou para dizer que é cristão. Não. O Senhor nos levantou para concluir uma obra. A gente tem a motivação, a gente tem a orientação e nós temos a legalidade. Para isso é necessário o quê? Arregaçar as mangas e bora trabalhar. Hoje estamos sentados ouvindo, porque a gente só vai poder discipular aquele que foi discípulo. Eu só posso discipular se eu for discípulo. Não é isso? A gente só pode ensinar se a gente aprender. Então hoje nós estamos aqui aprendendo para quê? Para que lá na frente, aqueles que precisam vir, que precisam saber o caminho, a motivação, esteja junto com a gente. Aquele povo, antes de Neemias chegar, foi um povo que tinha perdido a sua identidade. Foi um povo que não tinha mais uma cultura, não tinha mais um nome. Às vezes, situações acontecem na nossa vida quando nós perdemos o nome. A cidade estava destruída, ali já não falava mais que era a cidade de Jerusalém, não falava mais que era a cidade do povo de Deus. Ali, quando alguém passava na frente daquela cidade, dizia: não, a cidade que tocaram fogo. A cidade que os muros foram fendidos, foram derrubados. Aquela cidade? Não, eles perderam a cidade. Eles perderam a cidade. Quando o povo perde a identidade, ela não é mais vista como povo de Deus, como uma pessoa boa, como uma pessoa bonita, como uma pessoa alegre. Não. Se uma pessoa é uma pessoa alegre e de repente ela perde a alegria, entra numa tristeza, entra numa depressão, as pessoas não vão lembrar dela pelo que ela era. A Luciana, mas a Luciana era tão alegre. Não, ela está depressiva, ela está triste. Não. Quando passarem na frente da minha casa, oi, quem é? É uma depressiva, é uma doente. Se olhar para a tua casa, você está muito feliz hoje, está tudo dando muito certo, mas por acaso olharem para um de nós e a gente tiver com o nosso casamento destruído ou alguma coisa parecida, você não vai ser vista do dia que você casou, no dia que você entrou na igreja, que você assinou os papéis no cartão. Se seu marido acontecer alguma coisa e acontecer um divórcio, você não vai ser mais conhecida como uma mulher casada que entrou na igreja de Deus, você vai ser conhecida como uma mulher divorciada, como um homem divorciado. Então, vamos restituir a nossa identidade, vamos reconstruir a nossa identidade. A identidade do povo de Deus nada mais é do que Deus. Aonde a Fabíola passar. Não, a Fabíola, ela era, hoje ela é mulher de Deus.
Ah, não estudava? Não. Hoje ela é engenheira. Ah, ela é engenheira? É. Nossa, ela venceu. Claro que ela venceu. Ela é mulher de Deus. Aleluia. Ah, o marido dela era assim? Nada, eles estão muito bem, porque a identidade de Deus entrou no casamento. Hoje a missionária Luciana e o Ellison, conhecido como um casal de Deus, um casal restaurado, um casal que Deus entrou, fechou as brechas, restaurou os muros, restaurou as portas, e hoje nós somos conhecidos como uma cidade edificada, uma cidade restaurada, aonde o povo de Deus habita. É assim que nós temos que ser. Precisamos resgatar, gente, a nossa identidade. Precisamos. Muitas vezes nós falamos, fulano é crente. Foi até falado isso essa semana. Ah, mas se for crente igual ele, eu não quero ser. A cidade está destruída. A cidade está destruída. Só que nós somos crentes que temos identidade. E tudo que tem identidade tem referência. Então nós somos cristãos com referência. Nós temos nome, sobrenome, data de emissão. Temos o nome de um pai. Nós temos tudo que precisamos para edificar a cidade. Então, se levante, como aquele povo se levantou, e vamos reconstruir o que precisa ser reconstruído. Vamos cuidar, vamos tratar, vamos amar, vamos sarar. Estamos vivendo um momento, vai passar, é uma fase. Mas as consequências do que estamos vivendo, vai vir. E para isso, precisamos estar preparados. Porque chegará pessoas tristes, oprimidas, depressivas. E só pode trabalhar para o povo aquele que tem Deus, aquele que tem as características de Deus, assim como Neemias. O que levou Neemias a se posicionar? O que levou Neemias a se posicionar? A situação a qual o povo estava vivendo. Ele ouviu que o povo estava vivendo uma situação difícil, uma situação que precisava de alguém posicionado para poder resolver aquela situação. O que fez Neemias se posicionar? A tristeza do seu irmão, a tristeza do seu povo. Então, quando a gente olhar a tristeza do povo, que nós venhamos ter uma posição e fazer como Neemias fez. Orar a Deus e falar para Deus, Deus, eu preciso de uma direção. Ele viu a tristeza do povo, mas ele não estava lá para ver a tristeza do povo. Mas ele perguntou. Ah, entendi. Ele perguntou para alguém próximo, né? Só que agora quem vai fazer a pergunta foi eu, meu querido pastor. Olha a pergunta. E os meios? Quais as ferramentas? Ele ouviu, mas depois ele usou quais ferramentas para poder alcançar, receber de Deus a estratégia, receber do rei a autorização? Isso é importante. Então, quais foram as ferramentas que Neemias usou para poder edificar a cidade? Primeiro, além dele perguntar, ele orou. A oração é uma ferramenta. Para que você esteja preparado para edificar, você precisa orar. Por que orar, missionária? Porque na oração, além de você adquirir intimidade com aquele que te colocou na obra, aquele que te chamou para a obra, você vai ter direção
para poder concluir. Orando que Deus trabalha no coração do rei. É na oração, porque Neemias não chegou no impulso, não, eu vou fazer, eu vou acontecer, não. Ele orou. Enquanto Neemias orava, Deus estava trabalhando no coração do rei de Artaxerxes. Né? Ele trabalhou no rei. Então, quando ele chegou até o rei com aquela tristeza, ele já sabia que aquilo ia ter futuro, porque ele tinha falado que aquele que pode todas as coisas. Então ele falou, esse é o momento e chegou a hora de eu pedir o que eu preciso. Ele não chegou de qualquer jeito. Ele não foi de qualquer jeito. Ele podia ter falado, a partir de hoje eu não trabalho mais, eu não quero mais, eu vou edificar a cidade. Não, ele fez tudo certo. Ele só orou, só? Não, pastor. Ele orou, ele jejuou. Primeiro ele se assentou. Ele se assentou. Calma aí, tá tudo aqui. Esse é meu pastor, viu, igreja? Esse é o seu pastor. Ele se assentou, ele se lamentou, ele chorou, ele orou e ele jejuou. Eu não achei, mas graças a Deus estava na minha mente. Né? Foi o que ele fez. Será que nós estamos sentando? Será que nós estamos se lamentando pelos nossos irmãos? Será que estamos se posicionando para uma grande obra, orando e jejuando? Essas foram as ferramentas que Neemias usou. Ele também teve organização, ele também teve estratégia, ele também teve discernimento, sabedoria. Ele também usou uma ferramenta muito importante, que é o tempo. Ele usou o tempo, ele tinha um tempo para chegar até o rei. Ele usou esse tempo. Ele não chegou na cidade também de qualquer jeito. A palavra vai dizer que à noite ele foi na cidade sozinho. Então, ele podia já chegar, não, eu estou com uma carta aonde eu sou governador, eu vou chegar nessa cidade, já vou apresentar minha carta, eu já vou olhar a cidade, eu já vou convocar o povo. Não. Primeiro ele foi conhecer o ambiente. E qual foi o modelo de oração que ele fez? O modelo de oração, a oração do Pai Nosso, eu acho que foi um grande modelo. Porque quando Neemias vai até a Deus, ele chega engrandecendo a Deus, ele chega usando da própria palavra para falar com Deus, ele requeriu de Deus as promessas, porque ele estava dentro da legalidade, dentro da vontade de Deus. Mais alguma pergunta, pastor? Não precisa falar meu nome. Mais alguma pergunta? Ele foi para o campo do arrependimento, pediu perdão pelos pais, pela nação. Lembrando que a primeira oração do livro de Neemias, ele pede perdão pelo povo, ele foi intercessor do povo. Além dele pedir oração pelo povo, ele pediu oração por ele pediu oração pela nação, ele clamou a Deus pelo aquele povo, pelo pecado daquele povo, para que Deus colocasse naquele povo um arrependimento. Mais alguma coisa? Ele foi intercessor. Ele foi intercessor. Ele intercedeu pelo povo, assim como eu e você. Somos intercessores. Devemos orar pelo pecado do povo. Devemos orar pela nossa nação. Devemos orar para que Deus dê direção, para a gente conduzir a situação. Amém? Eu vou fazer uma pergunta. E eu vou convidar alguém para responder. Amém? Só levanta a mão quem leu direitinho, que fez o que o nosso pastor pediu. Quem meditou? Ninguém? Então tá bom. Tá. Por que Neemias conheceu o estado do povo que foram presos? Meia? A gente não estava aqui. Não estava, né?
Olha, gente, pergunta, por que Neemias conheceu o estado do povo que foram presos? Fala, irmã Claudete. O Cadu dele chegou e contou a situação que estava acontecendo na cidade. O que ele fez? Contou a situação que estava acontecendo na cidade, que estava destruída, pegou fogo, aquelas coisas tudo. Você já até disse, né? Isso, Neemias perguntou, é isso? Perguntou e o outro relatou tudo que estava acontecendo. Percebe? O quanto é importante a comunicação, o quanto é importante a gente perguntar. Às vezes, muitas coisas passam despercebido na nossa vida, perdemos a oportunidade de fazer a vontade de Deus, de concluir, de aprender, de ganhar, por falta de comunicação, por falta de perguntar. Se a gente prestar atenção no Evangelho, na trajetória de Jesus, a maioria das vezes que o Senhor, nosso Jesus, chega para fazer o seu milagre, acompanhado do milagre, antes vem uma pergunta, ele faz uma pergunta. Às vezes só olhando para a pessoa, oi, estou com saudade de você, qualquer dia passa lá em casa. A pessoa vai embora e nada acontece. Mas se você chegar e falar, oi, eu estava com saudade, você está bem? Como que você está? Fala para mim. Como foi esses últimos dias? Está precisando de alguma coisa? E fulano, como está? Oi, irmão, como está a situação? E o seu trabalho está bem? Às vezes você está desempregado, vai perguntar do trabalho e falar, está bem, mas eu estou trabalhando demais. Está trabalhando demais? Fulano foi mandado embora. Fulano foi... então quer dizer que lá no seu trabalho tem uma vaga? Tem. Leva meu currículo. Você está empregado. Por quê? Porque você perguntou como a pessoa estava. Porque você perguntou como estava o trabalho daquela pessoa. Você é empregado. Às vezes você pergunta, e aí, como que anda as coisas? O casamento vai bem? Vai uma bênção. Inclusive eu vou te chamar lá em casa para poder participar do culto que eu vou fazer de agradecimento a Deus, porque Deus restaurou o meu casamento. Você tendo a oportunidade de participar de um churrasco e ainda poder viver junto com aquele casal que foi restaurado, um testemunho. Então a pergunta é muito importante. Parabéns, Claudete. Eu vou fazer uma segunda pergunta. Preste atenção. Por que Neemias, em oração, requereu os seus direitos? Karine, por favor. Porque ele se colocou num lugar e sentiu a dor dos que estavam sofrendo, para que ele tivesse direção de Deus para fazer tudo certo. Porque Neemias requereu os seus direitos? Porque ele era da cidade, no caso. E os israelitas que voltaram da Babilônia, os que não morreram estavam em miséria. Não. Olha aqui. Quando a gente chega em oração até a Deus para requerer o nosso direito, a gente tem que estar com uma vida diante de Deus correta. Quando a gente fala, Deus, seja feita a tua vontade, é porque temos que ter uma vida reta, uma vida plena diante de Deus. Abram a Bíblia no livro de Mateus, capítulo 6. Mateus 6, versículo 33. Isso. E alguém já abre também no livro de Provérbios, capítulo 2, versículo 1.
Mateus 6. Provérbios 2. Capítulo 2, versículo 1 e 2. Encontrou, Karina? Fale em voz alta o que quer dizer. É 6:33, né? Isso. Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas as coisas. Então, em outras versões vai dizer: buscai primeiro o reino do céu e as demais coisas serão acrescentadas. Quando nós buscamos o reino de Deus, a justiça de Deus, a gente pode requerer os direitos, requerer a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é que todos viva em abundância, em alegria de vida, em novidade de vida. Só que para a gente poder viver a alegria, a bênção, é necessário a gente estar dentro da vontade, dentro da justiça. Deus tem que ser a nossa prioridade. Deus tem que ser o princípio, a prioridade, né, pastor? Deus tem que ser a nossa prioridade. Só assim nós podemos requerer a misericórdia, a bondade. Falar: Deus, a tua palavra vai dizer que se o teu povo, que se chama pelo teu nome, orar, se humilhar, se arrepender dos seus maus caminhos, o que o Senhor vai dizer? Que vai sarar a terra, que vai fazer, que vai acontecer. Eu não posso pedir para Deus algo, eu não posso requerer de Deus um milagre, algo, se eu não estiver dentro da vontade dele. Não posso, eu não posso. Quando o Senhor fala fazer prova de mim, a pessoa tem que ter certeza do que está fazendo. Às vezes, falando para o Senhor, quando falo em buscar a justiça, buscar o reino, Senhor, eu vou orar a Deus, mas mente, acusa, aponta, não devolve o dízimo, retém o dízimo, às vezes recebe tanto e só dá tanto. Igreja, quando se fala em prioridade, se fala primeiro o reino. Buscai primeiro o reino. Como que devemos requerer algo de Deus, sendo que não estamos vivendo uma vida plena, uma vida clara, uma vida alva, transparente? Porque às vezes vai enganar o pastor, vai enganar, mas Deus ninguém engana. Então, para você chegar diante de Deus e requerer algo de Deus, você tem que estar olhando para Deus e vendo em Deus o princípio, a prioridade. Deus é minha prioridade. Então, eu vou dar o dízimo certinho porque Deus está vendo. Não, eu vou obedecer porque Deus está vendo. Acabou. Porque muitas vezes a gente acha que porque não adulteramos, porque não roubamos, não temos vício de fumar, de beber, a gente acha que somos santos. Não. Quando se fala do reino de Deus, se fala em muitas coisas. Se fala em renúncia. Eu renuncio a mim mesmo, às minhas vontades, eu renuncio para poder viver a vontade de Deus. Requerer é isso. Neemias, quando a palavra fala que ele foi até a Deus com autoridade, usando da palavra, quando ele falou para Deus: Deus, seja comigo. Neemias tinha abrido mão de tudo. Ele abriu mão de tudo. Ele abriu mão do palácio, ele abriu mão das mordomias, porque não era porque ele era copeiro do rei que ele vivia em miséria, não. Ele
estava deixando de servir bandeja para poder pegar no martelo, um serviço pesado, porque maior do que bater o martelo, do que pegar pedras pesadas, maior do que tudo isso, é levar um povo a fazer isso. É levar um povo, porque conduzir um povo é difícil. Às vezes a gente olha para uma igreja, a gente vê as cadeiras organizadas, a gente vê o púlpito lindo, a gente vê os instrumentos, tudo no seu lugar, a gente vê as vozes bonitas daqueles que cantam, a gente vê o pregador, a gente vê as coisas, a gente pensa que é tudo muito fácil, mas para poder chegar a um trabalho, a gente tem que renunciar. A gente tem que renunciar, cada um de nós aqui no dia de hoje renunciou à sua casa, renunciou à sua cama, renunciou à sua televisão. E as pessoas não querem mais renunciar para fazer isso. É necessário a renúncia. Buscar primeiro o reino. Buscar primeiro o reino é renunciar à sua carne, renunciar à sua vontade para fazer a vontade daquele que te enviou. É fazer parte do propósito do próprio Deus. É fazer Deus. parte do propósito. Do próprio Deus, não nosso. O que está acontecendo hoje aqui é propósito de Deus. Por que é propósito de Deus? Porque a gente tem vamos dizer assim, a gente tem Jesus. Jesus fazia isso, Jesus ensinava, Jesus falava do propósito do Pai para o povo. E o que nós estamos vivendo hoje é o propósito de Deus. Vocês conseguiram entender que para poder requerer os seus direitos, a gente tem que estar bem. A obediência te leva em lugares que o desobediente nunca vai chegar. O seu dízimo, a sua oferta, o seu dar, vai te levar em lugares que aquele que retém nunca vai chegar. A sua submissão vai chegar em lugares aonde pessoas que não ouvem ninguém, não obedecem ninguém, nunca vai chegar. Amélia, Karine, Thaís, Claudete, Fabiola, o povo que está sentado aqui, vai chegar em lugares que pessoas não vão chegar, porque não dispuseram do seu tempo para sentar, para ouvir. Às vezes falar, a missionária Luciana que está ali, não tem por que eu ir lá, porque com Neemias foi assim. Sanbalate chegou até Neemias e zombou de Neemias. Talvez porque Neemias não tinha agilidade, não tinha um preparo na visão dele de estar ali. Mas quem capacitou Neemias foi o próprio Deus. E quem está me capacitando no dia de hoje é o próprio Deus. Talvez não tenha aquele desempenho todo que uma pessoa que está acostumada tenha, mas foi o Senhor que me colocou até aqui. Então a gente tem que valorizar o desempenho, tem que valorizar o líder, tem que valorizar. Você tem que valorizar o seu pastor, você tem que valorizar o seu trabalho, você tem que valorizar. Você tem que valorizar. Eu vou para a terceira pergunta. Por que somos igreja e não vivemos resultado de igreja? Responde para mim, Thaís, por favor. Porque somos igreja e não vivemos o resultado de igreja. Porque somos igreja e não vivemos o resultado De igreja. porque não se posicionamos na vontade de Deus. Porque a partir do momento que você se posicionar e você começar a viver realmente o que a palavra do Senhor fala, você sim será uma igreja. Porque nós somos a igreja, nós somos o templo do Senhor, nós somos o templo do Espírito Santo.
viver por conta da transgressão. Nós transgredimos. Nós falhamos. Assim como ela falou, não nos posicionamos. Como vai viver? Números, capítulo 1, versículo 8. Como viveremos as bênçãos do reino se transgredirmos? Foi ministrado há alguns dias atrás. Números 1:8. O que está escrito, pastora? Só tem nomes. Números 1. Isacar, Natanael, filho de Zoar. Calma aí, gente. Não é 8:1, não? Eu vou falar algo que aconteceu aqui na igreja, né, que foi ministrado aqui na igreja alguns dias atrás, sobre debaixo de que palavra você está. Foi falado que temos que estar debaixo de uma palavra de direção, uma palavra de ânimo, diante de uma palavra de motivação. E quando nós paramos para observar Neemias, nós percebemos que Neemias está debaixo da palavra de Deus e debaixo da palavra do rei. Debaixo de que palavra a igreja do Senhor está hoje? Será que a gente está debaixo, como foi falado, debaixo de uma palavra de derrota, de tristeza, de monturo, de guerra, de destroço, de morte? Será que é debaixo dessa palavra que nós estamos? Ou estamos debaixo da palavra de Deus? Debaixo da palavra do rei? Porque a palavra que nós estamos, que o Senhor colocou sobre nós, é que aonde a gente pisar, abençoado será. Onde nós colocar as mãos, abençoado será. Que se a gente obedecer, a gente vai conquistar. De que palavra? A transgressão tem... Neemias 1:8. Neemias 1:8, pastor? Neemias 1:8, desculpa. Debaixo de que palavra que nós estamos hoje? Gente, a transgressão, a desobediência, o ouvido tampado tem tirado da igreja, tem tirado da gente grandes coisas. Grandes coisas. Muitas coisas estão acontecendo nas nossas vidas porque transgredimos. Só que agora é a hora da gente voltar. Alguém lê para mim Neemias capítulo 1, versículo 8. Lembra-te agora o que disseste a Moisés, teu servo. Se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas se voltarem para mim e obedecerem os meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Vocês conseguem entender que o povo foi espalhado por conta da desobediência? Mas o Senhor está dizendo
buscar, Ele vai atender? Ele vai atender. Ele é fiel para cumprir a palavra. Então, igreja, vamos viver o propósito de Deus. Não vamos transgredir, não vamos aceitar que a transgressão venha mudar o conceito, venha tirar a gente do foco, venha tirar a gente da reconstrução. Assim como Neemias fez, vamos fazer também. Há uma lição a aprender. Eu creio que aqueles que meditaram na palavra, assim como eu, assim como os demais, aprenderam coisas grandiosas com Neemias. Neemias tem característica para mudar a nossa vida, para mudar a nossa história, para mudar a situação a qual nós estamos vivendo. A única coisa que muda para o tempo de hoje é que lá ele estava vivendo uma reconstrução de muros mesmo. Aqueles muros precisavam ser levantados, aqueles muros precisavam ser fechados, aquelas brechas, aquelas portas precisavam ser reconstituídas, aquele piso precisava ser reconstituído, aquele teto precisava ser reconstituído, ser restaurado. Hoje não. O que muda é a visão. Está entendendo? A visão lá era do templo, aqui o templo é outra, aqui a situação, a dificuldade é outra. Vamos entrar pela porta da obediência, vamos entrar pela porta da submissão, vamos focar. Pergunta. No caso, como ocorre a transgressão? Quando, pastor? Quando ocorre a transgressão? Quando nós deixamos de fazer a vontade de Deus, quando nós deixamos de obedecer a Deus, quando nós deixamos de ir pelo caminho a qual Deus nos levou, o caminho a qual Deus nos direcionou. O Senhor está mandando e por esse lado a gente se desvia, a gente está transgredindo. A gente está saindo fora da vontade de Deus. E todas as vezes que você sair fora da vontade de Deus, não tem como Deus agir a teu favor. Não tem como Deus fazer ao teu favor. Porque você transgrediu a obra, a palavra. Amém. Amém? Como podemos restaurar as transgressões? Voltando para o caminho certo. A palavra do Senhor vai dizer que devemos voltar da onde caiu, se arrepender. Vamos voltar. É tempo de arrependimento, é tempo de buscar isso para os dias de hoje. Gente, o maior testemunho na vida. Só um minuto, eu já te respondo. Um dos maiores testemunhos não é aquele que nós abrimos a boca para falar que Deus fez e Deus aconteceu. O maior testemunho que tem é quando nós se arrependemos, saímos do caminho errado e voltamos a andar com Deus e praticamos a vontade de Deus. Esse é o maior testemunho. Porque quando deixamos as transgressões, deixamos o erro, deixamos o pecado, deixamos as coisas que nos afastam de Deus e se colocamos diante de um caminho que nos leva a Deus, esse é o maior testemunho. Sabe por quê? Porque a sua vida vai mudar e vai mudar para o bem, e pessoas verão você e falar: olha como ela mudou, olha como ele está bem, olha o que Deus fez na vida daquele homem, fez na vida daquela mulher. É isso. Como deixamos de sair, deixar de transgredir, é sair do caminho tortuoso e ir para o caminho do Senhor. Amém? Se arrepender, porque só o verdadeiro arrependimento que muda a atitude. Viu? Porque senão é só emoção, é só conversa fiada. Mas quando você se arrepende verdadeiramente, as práticas do passado não vão estar mais com você. Amém? Fala,
Porque o povo se tornou transgressor. Porque o povo A mesma pergunta. se tornou transgressor por deixar de orar. O povo se torna transgressor quando ele começa a dar brecha, a abrir brecha. Quando ele não ora mais, quando ele não busca mais, quando ele inventa desculpa, tá entendendo? Para não estar no lugar que deveria estar. Quando ele deixa de obedecer. Às vezes ele não precisa, muitas vezes estamos dentro da igreja, aí a gente vê uma pessoa sair da igreja e voltar para o mundo, a gente acha que a transgressão dele é naquele momento, mas não. A transgressão dele começou lá atrás, quando ele começou a enganar ele mesmo, mentindo um pouquinho, deixando de fazer uma coisinha que agradava a Deus. Uma pessoa que orava todos os dias, um exemplo, acordava e ora todos os dias. Se ela vacilar e não orar hoje de manhã, e amanhã ela levantar e não orar, depois da manhã a mesma coisa, ela já começa a transgredir. Só que essa transgressão vai fazer ela não orar, mas ela também, naquele momento que ela orava, fazer coisas que não agradavam a Deus. E aí começa uma vida de transgressão, uma vida de uma pessoa desorientada que não tem uma direção. A transgressão começa aí, quando você começa a perder a direção que vai te levar para Deus, a direção que vai te levar para o reino, a direção que vai fazer você chegar até a Deus. Aí que começa a transgressão. Você falou que só o povo de Deus pode edificar a casa do Senhor. Por quê? Porque só o povo de Deus pode edificar a casa do Senhor? Porque... Deixa eu pensar direitinho para te responder. Porque só o povo de Deus pode edificar? Porque só o povo de Deus tem a direção, tá entendendo? De Deus para poder edificar. Como que se coloca a mão nas coisas de Deus se não for por Deus? Né? Porque não tem como. Eu vou usar. Como que eu posso pegar? Porque só o povo de Deus pode edificar a casa de Deus. Como que eu vou pegar uma pessoa que está lá fora, que não sabe nada de Deus, que não tem nada de Deus, e coloco dentro de um lugar que vai ser orientado e guiado por Deus? Ele não tem a direção. Ele não tem essa Porque quando direção. se fala o povo de Deus, se refere àquele que está guardando os mandamentos e aplicando. E Então, aplicando, ele sim tem correto. autoridade para Então, poder... só aquele que está dentro da vontade de Deus pode trabalhar para Deus, como foi falado. Só quem tem as características, as qualidades de Deus, pode cuidar do povo de Deus, Do corpo, alma e espírito. do corpo, da alma e do espírito. Porque como que eu vou falar de Deus, como eu vou edificar, como que eu vou trabalhar para Deus se eu não conheço Deus, se eu não tenho intimidade com Deus, se eu não ouço Deus, se eu não ando com Deus? Não tem como. Amém? Aí a gente entraria na questão de Paulo. Só pode discernir as coisas espirituais. Aqueles que são espirituais. Como que eu vou entender as coisas de Deus se eu não vivo pelo Espírito? Se o Espírito de Deus não está em mim, não tem como eu discernir. Não tem como eu ensinar as coisas de Deus se eu não tenho nada de Deus para ensinar. Pode falar. Missionário, o processo de restauração que começa e funciona como? Ele vem a partir do início do ombro, do pontapé do ombro, e da vontade de Deus? Me desculpa, eu não entendi. Pergunta de novo. O processo de restauração, o começo do início, vem do ombro, repete do ombro ou vem de Deus? Uma restauração. A restauração, por onde começa, é isso? Se vem do homem, se a iniciativa é do homem ou de Deus. Ele tá perguntando. Então, para ela, Deus implanta a vontade de mudança, de transformação, de restauração no nosso coração. Só que para isso começar, vai depender de você, depende de mim. Porque o que acontece? Voltando a falar no comecinho lá de Neemias, Neemias perguntou como estava a cidade. Aquilo já entrou no coração de Neemias o desejo. Ele foi até Deus, perguntou, foi até... Mas se ele não tivesse a iniciativa de ir restaurar,
Nada ia acontecer na vida de Neemias. Neemias não ia fazer parte da Bíblia. Ele não ia fazer. Assim sou eu e você. Muitas vezes, o que acontece? Temos o desejo de mudança, de transformação, temos o desejo de, um exemplo, ministrar a palavra de Deus. Quantos querem ministrar a palavra de Deus? O desejo está no coração, só que ele não lê, ele não ora, ele não lê, ele não busca conhecer a palavra. Como que vai acontecer? Não tem como acontecer. Eu quero fazer as coisas certas para Deus. Mas ele não se prontifica em fazer as coisas certas para Deus. Então, a transformação, a mudança só vai acontecer a partir do momento que você se posicionar e agir. Porque o agir tem tudo a ver com Neemias. A Neemias, para poder reedificar a cidade, reconstruir a cidade, foi preciso ele se posicionar e agir. Ele queria fazer aquilo. Porque, venhamos e convenhamos, construir é melhor do que reconstruir. É mais fácil. Porque construir você vai pegar um espaço livre onde não tem nada e você vai levantar. Você vai colocar, aqui eu vou colocar uma viga, aqui eu vou colocar outra viga, ali eu vou colocar outra viga, vou levantar os muros. Né? Agora, reconstruir não. Foi uma batalha difícil para Neemias. Porque para reconstruir, primeiro tem que limpar. Tem que limpar aqui, quebra ali, tira ali, põe aqui. Tem que limpar. Primeiro vamos limpar o ambiente, né? Vamos ver o que dá para restaurar, porque nem tudo dá para restaurar. Tem coisas que tem que tirar. Tem coisas que tem que tirar do caminho. Tem muro que não vai dar para restaurar, não vai dar para tampar a brecha, vai ter que tirar aquele muro e construir um novo. Então, começa por aí. Você só vai ser restaurado se você quiser. Você só não vai restaurar se a atitude partir de você. A atitude é sua, o agir é seu. Deus coloca o desejo no coração. Fábio. Mais alguma pergunta? Ainda sobre a pergunta do perdono, porque as pessoas sempre falam assim, depende de Deus, da vontade de Deus. A vontade de Deus sempre é favorável ao meu e ao teu favor. O desejo de Deus é que nós seguimos o plano dele. Cada um tem um plano. Só que para se cumprir este plano, o posicionamento tem que vir de mim e daqueles que querem alcançar o propósito de Deus sobre a sua vida. Então, ou seja, depende sim do homem se posicionar, querer fazer parte daquilo, assumir aquela responsabilidade, exercer o chamado, o propósito de Deus, assim como o Neemias, né? Ele viu, ele ouviu a situação, perguntou, se interagiu e batalhou, foi atrás. Assim somos nós. Nós paramos, analisamos a nossa situação, a situação de alguém, queremos intervir, queremos fazer e buscamos de Deus o direcionamento. Quando eu perguntei aqui por que somos igreja e não vivemos resultado da igreja, porque transgredimos, foi falado sobre isso. Neemias viveu o resultado da igreja ou não viveu? Viveu? Ele viveu o propósito de Deus? Responde. Viveu. Ele viveu por quê? Porque ele estava debaixo da vontade, ele estava debaixo de uma autoridade divina. Por isso que ele viveu. E assim somos nós. Ele viveu porque ele quis, ele viveu porque ele orou, ele viveu porque ele renunciou, ele viveu porque ele obedeceu. E assim somos nós. Amém? Obrigada, Thaís. Mais alguma pergunta em relação a isso? Amém? Alguma dúvida? Não, é uma pergunta, é mais um ponto. Acho que também um exemplo de transgressão é mais no final, quando eles já tinham conseguido conquistar tudo aquilo, eles fizeram um acordo perante as autoridades e a Deus também, que não fariam mais aquelas coisas. E lá no final do capítulo 13 fala que quando no caso Neemias voltou que perguntou. E aí o pessoal abandonaram o templo, porque as pessoas já não estavam mais
entregando o que tinha que entregar, a quantidade para sustento do levita, sacerdotes, etc. E algumas pessoas casaram com estrangeiros, já estava voltando tudo. Então, mas no mesmo versículo 13, a palavra vai dizer que ele estabeleceu uma ordem, que era para largar aquelas mulheres estrangeiras, que não era mais para ficar naquela situação. E eles obedeceram, eles largaram e viveram novamente. O que eu tenho para dizer em relação a isso que você perguntou? Que não é porque, preste bem atenção no que eu vou falar. Não é porque somos restaurados, lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro, que nós não estamos, como que eu vou dizer para você? Eu não vou voltar às práticas do passado. Nós vemos que dentro da igreja, o que acontece? Tem pessoas que estão andando com Deus, tem sua vida totalmente restaurada, totalmente restituída, casamento, vida financeira, e por um momento ele desliza e acaba saindo e fazendo até pior do que ele fazia quando estava na igreja. Só que a gente tem que entender uma coisa, a palavra vai dizer que aquele que está em pé, cuide-se para não cair. Aquele povo, ele não se cuidou, aquele povo, ele viu que o muro estava levantado, as portas, estava tudo perfeito, né? A cidade estava restaurada. Talvez eles estavam cansados, né, de viver aquela situação e foi buscar uma aventura lá fora achando que estava bom. Mas foi preciso o líder voltar, buscar e falar, não, você está errado, bora voltar para a cidade. Foi o que aconteceu. Neemias voltou, porque você leu, você viu que Neemias retornou ao palácio, né, com o rei, e quando ele voltou, que ele perguntou daquele povo, aquele povo já tinha saído fora de novo, mas ele foi até o povo e falou assim, ó, você casou com mulher estrangeira, mas você sabe que isso está errado, pode abandonar as suas práticas erradas e voltar comigo. E assim aquele povo fez. Então, qual é o nosso dever? A mesma obrigação que nós temos de reedificar, de reconstruir, de levantar os muros, temos a mesma obrigação de estar passando por lá e ver se está tudo certo, se está tudo ok, com o mesmo discernimento, com a mesma sabedoria, e sempre deixando claro que o que é certo e o que é errado. Não é porque os muros estão de pé que você tem o direito de sair. Não é porque os muros, a obra já foi concluída que você vai abandonar. Não. Assim é as vidas que nós ganhamos para Jesus. Você ora por uma pessoa, chama uma pessoa para poder estar com você na igreja, essa pessoa aceita Jesus, essa pessoa anda com Jesus. Não é porque a pessoa está bem que você vai deixar de perguntar como que está a vida espiritual dela, como que está a vida dela com Deus, como que está a vida dela em oração com Deus. Não, a gente sempre tem que estar perguntando. Tem pessoas que aceitaram Jesus, que de uma forma indireta ou direta, eu fiz parte, eu estou sempre perguntando para aquela pessoa, por mais que ela esteja dentro da igreja, como que você está? Está orando? Está orando? Está buscando? Está jejuando? Por isso que nós temos que perguntar. Porque Neemias perguntou, como que está o povo? Aí falaram para ele, está casado com mulheres estranhas. Ele perguntou, esse é o nosso dever, perguntar. E se por um acaso estiver nas práticas do passado, qual é o seu dever? Está errado, volte comigo. Amém? É não desistir. Essa última página mesmo também, que ela estava falando, aqui eu entendi que foi uma estratégia do Satanás, né? Para desmotivar. Porque o responsável pelos manjares, pelo, vamos dizer, de hoje, né? O cuidado com os cantores, o levitas, o pessoal, ele e Azibe, né? Ele era responsável. Porém, ele era parente de Tobias. Parente de ele Tobias. Pegou Tobias e colocou dentro da sala. Então. E ali o pessoal começou. Então ali foi a estratégia de Satanás, colocando Tobias, que Tobias ele já não queria edificar. Ele era um homem ruim, era o próprio capeta, né? Ele, sem Sambalá.
engraçado que quem estava abrindo a brecha novamente não era só o povo da cidade, foi uma liderança, foi pessoas que estavam na frente, tá entendendo? Do trabalho. Era pessoas que estavam na frente do trabalho. Um aproveitador que estava lá, que Entendeu? aproveitou que Neemias Tinha saído. e fez a ruaça na casa de Deus. É assim nos dias de hoje. Aquele que vem para enganar, vem para mentir, ele vem para fazer a ruaça, vem para fazer chacota. Mas percebe que o inimigo só entrou, que foi da família de Tobias, só entrou porque o de dentro deu a brecha. Então, ele Tá era- entendendo? Por quê? Porque ele, além dele estar fora do propósito de Deus, ele ainda procurou um parente do inimigo, né? Para poder se juntar, para poder estar junto, para poder casar. Ele fez uma aliança com o inimigo, ele fez uma aliança com o que era errado. Deixou de observar a lei, a palavra. Pode falar. Ele deixou de observar a Ele palavra. deixou de observar a palavra. Ele viu tudo aquilo que aconteceu e no final ele ainda vai lá e coloca. Por isso que temos que estar vigilantes. O que acontece? Quando a gente vê Neemias, que a gente vai ler, a gente consegue entender o quê? Que Neemias, ele não recusou o trabalho do povo daquela cidade, ele recusou o trabalho de Sanbalate, de Tobias. Por quê? Porque eles eram inimigo confessado do povo de Deus. Então, Neemias, ele não quis se envolver com pessoas que eram inimigo do povo de Deus. Por quê? Porque se é inimigo da Claudete, é inimigo de fulano, de ciclano que anda comigo, é inimigo do próprio Deus. Então, nós não devemos fazer aliança, aceitar trabalhos, aceitar ofertas, aceitar pessoas que é inimigo do povo de Deus, que é inimigo de Deus. Não devemos. É a mesma coisa. Vamos dizer assim, se a igreja do Senhor começa a aceitar dinheiro, aceitar presentes, aceitar coisas de pessoas que faz coisas que não agradam a Deus, ele está fazendo uma aliança com o mundo, ele está fazendo aliança com pessoas que são inimigos de Deus, porque a palavra é bem clara, ou você é de Deus ou você não é de Deus, ou você é amigo de Deus ou você é inimigo de Deus. Então, realmente houve brecha, porque em Neemias 4, 23, Neemias fala: nem eu e nem os meus irmãos, nem os meus servos, nem os homens da guarda que me seguiam tiravam as nossas roupas, nem mesmo para dormir, cada um se deitava com as armas à sua direita. Trazendo para o mundo espiritual, eles estavam revestidos das armaduras de Deus. Isso, correto. Eles estavam revestidos. Por que eles estavam revestidos? Porque em momento nenhum, eles largaram as suas armas, eles largaram o que Deus tinha implantado neles. Qual era a motivação? Qual era a motivação naquele momento? Era concluir o propósito de Deus. Quem motivou esses homens a concluir? Foi Neemias. Só que no meio dessa motivação, houve regras. Olha, não tira a sua arma, sua espada vai ficar de um lado, não tira o foco de Deus, continua orando, Deus está no controle, mas você tem que se manter preparado. Com certeza, o levita que casou com um parente de Tobias, ele deve ter dormido sem as armaduras, viu? Porque se ele tivesse com as armaduras, com o capacete, com a couraça, ele não teria passado por isso. É estratégia de Satanás, é estratégia de Satanás. Só que eu vou falar uma coisa, nós que estamos dentro, né, da casa de Deus, nós que temos que vigiar, porque a palavra primeiro vai falar, vigiai e orar. Amém? Tá, acabou? Eu não tô conseguindo. Agradecer o pessoal que estava aqui. Tá. Por aqui é só. Eu quero agradecer a todos que participaram. Quero agradecer o pessoal que está no YouTube. Quero agradecer o pessoal do Facebook. Quero agradecer a todos, né? E quero dizer também, quero agradecer aos meus irmãos que não puderam participar, que não puderam estar aqui, seja qual for o motivo. E é isso. Eu prometo
Silma tá aqui, ó. A Silma? A minha amiga Silma tá aí? Silma, foi difícil hoje, hein, amiga? Orou por mim, intercedeu por mim. Faz uma visita para nós. Muito obrigada. Beijo a todos. Eu estou me preparando para ficar melhor. Amém? Eu quero agradecer ao povo Luz das Nações. Gente, eu vou ser bem luciana aqui, viu? Todos estão aqui falando, agradece fulano, agradece ciclano, agradece o povo da igreja. Então eu quero agradecer a todos. Fiquei um pouco nervosa, mas me segura. Beijo, um abraço a todos.